você está, como que está a sua família, vocês estão bem, estão felizes com Jesus? Espero que vocês estejam, viu? Espero que vocês estejam alegres, vibrantes por tudo aquilo que Deus fez por nós e continua fazendo por nós, tá bom? Eu sei que as coisas que a gente passa aqui na Terra são leves e momentâneas comparadas com a glória futura que Deus tem reservado para nós. Então, fique firme aí no que você tem passado, no que tem acontecido na sua vida, tá bom? Mas olha só, eu quero passar aqui para você esse segundo vídeo, na verdade esse terceiro vídeo do que a gente tem falado a respeito dos e-grupos, do DNA dos e-grupos. Só lembrando aqui, o DNA ele consiste em evangelismo, integração, pastoreio, discipulado 1 a 1, comunhão, treinamento, crescimento e multiplicação. Isso daqui é muito importante para nós, tá bom? Porque isso daqui é o DNA de um e-grupo, de uma célula saudável. Olha só agora que interessante. Um e-grupo saudável, ele tem que ter todas essas coisas funcionando bem. Mas também um cristão que vive uma vida saudável, ele precisa exercer isso daqui na vida dele, para que ele também esteja bem, saudável espiritualmente. Ele precisa saber evangelizar, ele precisa falar de Jesus, ele precisa testemunhar de Jesus, ele precisa saber integrar pessoas, levar pessoas à igreja, não simplesmente deixá-las crendo em Jesus na rua, mas elas precisam fazer parte do corpo de Cristo. Eles precisam aprender a cuidar dessas pessoas, a discipular essas pessoas, a ter comunhão com os seus irmãos em Cristo Jesus. Os cristãos precisam saber treinar outras pessoas para assumirem seu lugar, seja lá no que estão fazendo, seja lá o lugar que estão servindo. A gente sempre precisa saber treinar pessoas para estarem no nosso lugar, para que a gente possa, às vezes, mudar de posição, ir para um lugar novo que Deus está nos chamando. A gente nunca fica permanente no mesmo lugar. Deus não faz isso com a gente. Deus ele sempre tira a gente da zona de conforto para que a gente cresça. Então por isso a gente precisa sempre saber treinar e colocar outras pessoas, preparar outras pessoas para que elas estejam no nosso lugar. E olha só, todos nós precisamos crescer também e chegar a uma maturidade cristã, crescer na palavra do Senhor, crescer na intimidade com Deus, crescer nos nossos relacionamentos, na nossa família. Então todos nós precisamos crescer e todos nós precisamos dar frutos e por isso multiplicar. Ótimo! Então hoje eu quero falar um pouco a respeito de integração. E integração, eu quero ler um texto aqui muito importante para nós. Um texto que está em Hebreus 10, 25, fala o seguinte: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. É interessante que essa daqui é a versão NVT, a NVI, como também a revista atualizada, ele vai falar: não deixem de se reunir como igreja. Em outras palavras, todos nós precisamos nos reunir como igreja. Todos nós precisamos entender a importância da igreja, do corpo de Cristo, da igreja local. Muitas pessoas têm vivido tempos onde eles não estão mais acreditando que a igreja, que precisam da igreja. Muitos estão vindo para a igreja empurrados, não querem estar. Outros estão vindo para a igreja porque realmente são impactados, realmente entenderam o que é a igreja de Cristo. Outros estão deixando de ir porque tiveram experiências ruins dentro da igreja, foram maltratados por líderes, aconteceu alguma coisa que não reflete quem Jesus Cristo é, mas aconteceu alguma coisa que machucou seus corações, fez alguma coisa com que essa pessoa não quer mais olhar para a igreja. Então outras pessoas, em meio à pandemia, em meio a outras coisas, começaram a ver e assistir cultos online e falaram: poxa, eu não preciso mais ir na igreja, porque agora eu posso assistir em casa, eu junto minha família, assisto em casa, eu oro, a gente canta, a gente faz o culto em casa, eu não preciso ir na igreja mais. Mas isso é uma mentira. A própria palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos reunir como igreja. E por quê? Porque o dia do Senhor está chegando. Porque aqueles dias em que Jesus ele falou: olha, que haverão, que se multiplicará
as pandemias, guerras, as pessoas se tornarão piores. Então você vai ter mais mortes, você vai ter mais pessoas mentindo mais, você vai ter pessoas fazendo absurdos que a gente já vê. A gente vê pai matando filho, filho matando pai, a gente vê essas coisas na televisão. E só que essas coisas vão intensificar. E olha só, a orientação do autor de Hebreus. A orientação é a seguinte: vocês não podem deixar de se reunir como igreja. Especialmente nesses dias, vocês precisam encorajar uns aos outros. Isso daqui é muito importante para nós. Porque significa que nós precisamos estar unidos como igreja. Nós precisamos estar cultuando, celebrando, cantando, sendo encorajado e sendo também impactado e confrontado pela palavra de Deus que é falada na igreja, juntos, para que a gente ande para o lugar onde Deus quer que a gente ande como igreja local, para que a gente avance, para que a gente consiga fazer com que o mundo conheça quem Jesus é. Então olha só, é importante que nós andemos como igreja, reunidos, que a gente juntos encoraje o outro. Para que é importante encorajar um ao outro? Porque se a gente fica afastado da igreja há muito tempo, a gente vai ficando fraco. A gente vai ficando fraco na fé. Estar e viver como igreja nos protege de muitas coisas na nossa vida. Existem muitos ataques, existem até mesmo a incredulidade. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, às vezes a gente começa a cair em pecado em algumas áreas, e quando a gente está longe da nossa família cristã, o que acontece é que aquelas pessoas que normalmente estão ao nosso redor e nos conhecem, elas não têm a oportunidade de ser um instrumento de Deus e chacoalhar a gente e falar assim: cara, você está no caminho errado. Cara, você precisa voltar para o caminho da palavra. Você precisa voltar para Jesus. Você vem aqui, vamos andar junto. Não fica sozinho. Então, quando nós nos afastamos, nós esfriamos na fé. Então essa é a importância de nós estarmos juntos como igreja, estarmos reunidos. Isso daí é uma ordem bíblica, é algo que a palavra nos mostra que nós precisamos fazer, porque isso faz com que a gente fique firme na fé. Agora olha só, por que eu estou falando isso? Por que eu comecei com esse texto? Porque quando a gente fala aqui do segundo ponto que eu quero falar para vocês hoje, integração, significa que nós não só falamos de Jesus para alguém, mas nós precisamos fazer com que essa pessoa que aceitou a Jesus, ela esteja integrada ao corpo de Cristo. Que ela não simplesmente fique no nosso grupo. Às vezes você tem um grupo cheio de pessoas, mas ninguém vem na igreja. Aí você tem um grande problema. Porque eles conseguem crescer até um certo ponto aí, no seu grupo. Mas existe um crescimento ainda maior que Deus quer causar na vida deles, um impacto. Ele quer exortar, Ele quer que essa pessoa, quando a gente estiver louvando, adorando, cantando, quando tiver aquela manifestação da presença de Deus ali, naquele lugar, enquanto o povo dele adora, o que acontece? Essa pessoa precisa estar ali sendo impactada, cheio de Deus cada dia mais, cheio da palavra dele. Então como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer se toda a célula, todo o grupo fazer o seguinte: entender a importância da pessoa não ficar somente na célula, mas encorajar essa pessoa: vamos para o culto, vamos lá, você vai gostar, vai ser bom, vamos lá que você vai ver que Deus vai falar com você, Deus vai falar com a sua família. É encorajar e não deixar com que as pessoas fiquem estagnadas ali, como se aquele ali fosse o suficiente, aquilo ali fosse bom bastante. Todos nós como cristãos precisamos fazer com que pessoas consigam se engajar na igreja, consigam viver uma vida profunda na igreja. Então isso tem a ver também com o caráter do cristão, com a vida do cristão, de não ter panelinhas fechadas na igreja, panelinhas com tampa fechada onde ninguém mais pode entrar naquele grupo. Não, a pessoa, o grupo, a pessoa que entende a importância da igreja viver em unidade, mesmo que pessoas têm diferença, o que ela faz? Ela não tem panelinhas com tampa. Existem panelinhas, existem, porque todo mundo na igreja tem algo que se identifica com o outro.
Então é normal a gente se unir às pessoas que a gente se identifica mais, não tem problema. Pessoas que a gente, às vezes pessoas que gostam da mesma coisa, se unem. Então pessoas que gostam de praticar algum esporte, acabam se unindo. Pessoas que gostam de tocar algum instrumento, acabam se unindo. É normal isso. Então o que acontece? O grande problema é quando a gente tem um grupo e a gente fecha esse grupo. E quando a gente tem uma mentalidade de integração, a gente tem uma mentalidade de poder incluir as pessoas quando elas quiserem, de poder trazer as pessoas para perto de nós e viver igreja conosco. Então o que Deus chama você é fazer isso no seu grupo, é trazer pessoas para perto, é fazer com que essas pessoas consigam viver igreja da maneira correta. Alguns que estão no seu grupo nunca viveram igreja corretamente. Então você tem uma oportunidade de ajudar essa pessoa a entender o que é igreja. Você tem uma oportunidade que Deus está te dando para que a pessoa consiga vivenciar e viver o propósito que Deus tem para a vida dela dentro da igreja. E é interessante, porque quando a gente integra alguém na igreja, quando essa pessoa ela começa a fazer parte, quando essa pessoa começa a entender o seu propósito, começa a servir dentro da igreja, as pessoas começam a crescer também. Você vai crescer quando as pessoas que estão no seu grupo estiverem dentro da igreja. Por quê? Porque Deus vai usar a vida delas para fazer com que você cresça. Às vezes Ele vai usar a vida delas em pequenas coisas para que você cresça. Então eu quero te encorajar para isso. Eu quero te encorajar a integrar pessoas. Não deixar elas simplesmente lá, está confortável aqui. Não faça isso. Que essas pessoas, elas saiam da zona de conforto. Que você seja um instrumento do Senhor para fazer com que elas cresçam diariamente e cheguem onde Deus quer que elas cheguem. E eu creio que é um dos pontos onde Deus quer que elas cheguem, é que elas façam parte do corpo dele, da igreja dele, para que a igreja avance. Deus tem um propósito para a igreja local, Deus tem um propósito para a nossa igreja aqui. Então, a gente precisa de pessoas para que esse propósito seja cumprido. Pessoas que estão junto conosco, com a mesma fé em Jesus Cristo, amando ao Senhor e sendo impulsionados por esse amor. Então, integre pessoas, tá bom? Vamos ficar aí ligado para os próximos vídeos e a gente vai se falando, tá bom?